Tudo bem? Estamos aqui novamente para a segunda aula aqui de missão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos direto ao assunto falar sobre missões. Hoje a aula ela é mais um conselho, é uma orientação de alguns pontos que são importantes a serem discutidos a respeito de missão. Nós vimos que Deus é um Deus missiológico. Nós vimos também que Deus ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. E também nós vimos também que a busca do homem, essa busca que está lá em Gênesis capítulos 3, Deus indo atrás de Adão, essa busca ainda ecoa até hoje nas nações da terra, aos lugares mais longínquos dessa terra. Também nós vimos que não importa o tamanho do pecado do homem, ou o que ele fez, a graça, o poder, a misericórdia, o poder de Deus, a vontade de Deus é sempre buscar essa pessoa aonde quer que essa pessoa esteja. Não existe um ponto que o homem chegue que Deus ele não possa chegar com seu amor, com a sua capa de justiça. Assim como ele fez com Adão, matar aquele animal inocente, trocar a veste de Adão, Deus ainda continua fazendo isso até hoje e continua nessa verdade, e essa verdade que é absoluta e imutável e ela nunca vai acabar até a volta de Jesus. Então, bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre missão, a consequência de seguir ou de não seguir o chamado, como prevalecer no meio ao caos, como se manter firme. Vamos falar também sobre amar o povo que Deus nos envia, né? Geralmente todos nós temos um chamado específico, que nós gostamos de dizer assim. Já disse que é um pouco complicado falar que cada um tem um chamado, porque, na verdade, é um chamado universal ou uma grande comissão. E, para isso, eu quero usar a vida de um profeta ou um missionário, né? Nós chamamos dos profetas menores da Bíblia. Vamos falar sobre Jonas. Jonas era um homem que nos dá total plano de fundo para entender o nosso chamado hoje, como que Deus age na nossa vida, como que Deus faz e como que Deus ainda continua com os planos dele para salvar os povos, as nações dessa terra. Jonas vivia ali, né, uma vida simples, e Deus então chega para Jonas e chama Jonas e dá a Jonas uma mensagem. Eu gosto de dizer que Jonas foi um missionário muito bem sucedido. Ele foi com uma mensagem. O livro de Jonas é um livro breve. É muito importante você ler o livro de Jonas para você entender essa videoaula de hoje. Então, olha só, Jonas foi um profeta e um profeta muito bem sucedido na mensagem que ele carregava para levar para os povos, para o povo de Nínive, na verdade. Se você vê que até o capítulo 3, você vê Jonas uma guerra entre ele mesmo e em ir e em levar a mensagem para aquela terra. Não vou entrar aqui no contexto de interpretação do texto, não vou fazer um estudo do livro, porque a nossa aula de missão ela não tem essa característica, né? Apesar que nós vamos ser fiéis naquilo que a palavra de Deus diz, mas eu não quero entrar nesse assunto. Você pode ler o livro, tem vários livros bons, tem Hernandes Dias Lopes, tem a mensagem do pastor Isaías Fernandes, que você quiser assistir, ele faz um plano excepcional a respeito da vida de Jonas e leva essa mensagem, ele leva uma mensagem muito rica, né? Você pode aprofundar, mas aqui nós vamos olhar e nós vamos tirar alguns exemplos da vida e da mensagem e da vida missionária de Jonas. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos entender que Jonas era alguém que não tinha estabilidade emocional. Você vê Jonas fugir. E hoje nós vivemos uma geração que eu gosto de dizer que é uma geração de Jonas. Uma geração que tem uma mensagem, essa mensagem vai transformar e mudar a vida de outras pessoas, e essas pessoas continuam fugindo de Deus. Você vê Jonas fugindo. Jonas primeiro ele vai e compra uma passagem para Tarsis, para um lugar totalmente oposto daquilo que Deus tinha mandado Jonas ir. E quantas pessoas hoje não fazem a mesma coisa? Deus está mandando essa pessoa ir para um lugar e essa pessoa faz questão absoluta, não sei por qual razão, ir para outro lugar. Pode ser por medo, pode ser por vontade de não fazer com que aquelas pessoas que Deus está enviando seja salva, porque talvez nós podemos interpretar que Jonas não queria que o povo de Nínive fosse salvo, não é possível.
Deus manda o cara ir para Nínive, ele pega uma passagem e vai para um lugar totalmente diferente. E você vê Jonas então, a Bíblia nos diz que Jonas entra num barco, e esse barco começa a passar por uma séria situação, e ali todo o tripulante, todo mundo começa a orar aos deuses deles. E Jonas está lá fugindo da vontade de Deus, fugindo dos planos de Deus. Jonas está ali fazendo algo que Deus não queria que Jonas fizesse. E a consequência daquilo que Jonas estava fazendo, que era rebeldia, aquela consequência, então, ela foi para as outras pessoas também que estavam no barco. Ou seja, até aquelas pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que Jonas estava fazendo ali, começaram a sofrer. E quanta gente não é assim? Quantas pessoas não são assim? Pessoas que seguem um caminho totalmente opostos e quebram a cara e passam por tempestades, passam por risco de morte, passam por risco de tantas outras coisas na vida porque estão tomando um caminho totalmente diferente daquele que Deus fez para ele, aquele que Deus confiou a ele, aquele que Deus preparou para ele. Isso é muito sério. Além das pessoas estar colocando a sua própria vida em risco, essas pessoas estão também colocando a vida de terceiros que não tem nada a ver com aquilo em risco. Você deve conhecer pessoas, ou talvez você deve encaixar nesse tipo de pessoa. Essa pessoa que está tentando fugir, se esconder, fugir dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. E meu irmão, minha irmã, não tem nada melhor nesse mundo do que seguirmos os planos de Deus, seguirmos os propósitos de Deus. Jonas, ele não se achava ali, talvez, digno, ou na verdade não digno, mas apto para anunciar uma mensagem, mas Deus queria que Jonas fosse até Nínive e anunciasse aquela mensagem para aquele povo, para que o povo de Nínive se convertesse, se arrependesse e seguisse um outro caminho. Deus não queria destruir Nínive, Deus queria que aquele povo que estava em Nínive, que a população, que a cidade de Nínive se arrependesse, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, olha só, o chamado missionário, esse encargo missionário, essa grande comissão, ela carrega em nós uma responsabilidade muito séria. Não há como fugir. Você não tem para onde ir. Nós olhamos o exemplo de Jonas, não tem para onde ir, não tem para onde fugir, você precisa levar a mensagem, porque é isso que Deus quer de você. E também nós não precisamos entender, achar que Deus ele vai querer te usar, porque Deus ele não está a fim de usar as pessoas, porque ninguém é instrumento, nós somos filhos de Deus. Mas Deus conta conosco, Deus tem algo na nossa vida, Deus tem algo nessa geração que está aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você está assistindo essa aula. Deus conta com você. Deus tem um DNA, Deus te deu um DNA específico para você fazer uma coisa totalmente diferente das outras pessoas. E você é parte primordial, excepcional, necessária para que esse propósito de Deus siga e continue, assim como Jonas era. Jonas era uma parte importantíssima de um quebra-cabeça de Deus para salvar 120 mil pessoas. Mas o que Jonas levou em consideração foi a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Jonas levou em consideração a sua própria vida. Ele levou em consideração o seu próprio ideal, a sua própria justiça. Porque Jonas, ele achava que o povo de Nínive, eles não eram merecedores da salvação de Deus. Então ele levou em consideração a sua própria justiça. Ele colocou a sua própria justiça acima da justiça de Deus. E quantas pessoas estão fazendo hoje a mesma coisa? Abdicando do chamado, pegando o caminho totalmente inverso, caminhando em uma direção totalmente diferente da qual aquela direção que Deus confiou para aquela pessoa. Quantas pessoas não estão assim? Sofrendo, levando as outras pessoas a sofrerem. É o que Jonas fez. Olha o prejuízo que Jonas levou para aquela tripulação que não tinha nada a ver com aquilo que Jonas estava fazendo. E o interessante é que a Bíblia nos mostra que Jonas então escondeu dentro do barco, dentro do navio, e ficou caladinho. Ficou calado na dele. Ele falou, deixa acontecer, eu não estou nem aí. Mas Deus, de alguma forma,
ele sempre expõe essas pessoas. Sempre expõe. Eu tenho um trabalho que eu gosto sempre de dizer quando eu vou nas igrejas que eu fico sempre com a parte chata do trabalho. Porque eu tenho que ir nas igrejas e falar do trabalho missionário, falar daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer. Lembrar as pessoas que existem hoje, povos como tinha lá em Nínive, que necessitam ouvir a mensagem de Deus. Lembrar essas pessoas que existem pessoas esperando uma mensagem, esperando ali algo, receber uma mensagem. Eu fico com esse trabalho chato e às vezes eu estou no púlpito e lá de cima eu vejo as pessoas concentradas, olhando, vibradas, dentro de si, um sentimento assim, vibrante. E os olhos dessas pessoas denunciam essas pessoas. E lá de cima, assim, do Espírito Santo começa a ministrar, olha aí, uma pessoa que abdicou do chamado. Está vivendo uma vida de Jonas, capítulo 1, capítulo 2. Está num caminho totalmente oposto daquele que eu tenho para ele. E um dos pontos importantes para você entender se você está no caminho a qual Deus tem para você, ou um caminho totalmente oposto ao qual Deus tem para você, é se você está vivendo no meio de uma tempestade que não acaba. É normal passarmos por crise na nossa vida, mas não é normal viver em crise. O que Jonas estava querendo era passar uma vida em crise. Ele preferiu viver uma vida em crise, fugindo da presença de Deus, do que anunciar e fazer e cumprir com o seu propósito, cumprir com o seu chamado, cumprir com a sua comissão. E muita gente vive a mesma coisa. Muitas pessoas vivem a mesma coisa. Então, Jonas escolheu o caminho mais difícil e hoje nós temos uma geração de Jonas, pessoas que escolhem sempre o caminho mais difícil. Vamos fugir, vamos para mais longe. Então, quando eu vou nas igrejas, e eu ministro nas igrejas, eu vejo os olhos das pessoas e eu fico vendo ali, o Espírito Santo vai lá, um Jonas ali. Para cada Jonas que vive apenas no capítulo 1 ou no capítulo 2, nós temos que trabalhar 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais aqui no campo. Porque são pessoas que ao invés de ir e anunciar que Deus quer salvar e que está vindo aí um tempo de salvação, está vindo um tempo aí de busca, de renovo, de renovação, de restauração, ou até mesmo anunciar, olha, Jesus está voltando. E aqueles que ficarem, eles vão ser jogados ao fogo eterno. Arrependam-se. Então existem essas pessoas que vivem nesse déjà vu, se eu posso dizer desse jeito, ou nesse paradoxo, que não leva ninguém a lugar nenhum, é apenas ali um delay da mente, que as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa, mas estão extremamente atrasadas, fugindo da vontade de Deus, tentando de alguma forma ir para um lugar totalmente afastado daquilo que Deus quer. E às vezes eu vejo essas pessoas sentem um remorso, sentem uma dor no coração. Quando nós, missionários, vamos nessas igrejas e contamos aquilo que Deus está fazendo nas nações, e contamos os desafios que nós temos nas nações, essas pessoas sentem um remorso e a gente consegue ver nitidamente na cara dessas pessoas, olha, está escrito, literalmente, fica escrito, eu sou Jonas. Eu sou Jonas. Eu sou aquele que está fugindo em um barco, indo para um lugar totalmente oposto da vontade de Deus. E esse é sempre o caminho mais difícil. Sempre o caminho mais difícil. Mas Deus ainda, ele consegue, na vida de Jonas, fazer com que Jonas caia na realidade. Quem sabe é isso que Deus está querendo da nossa vida hoje. Para que a gente caia na realidade. Nessa realidade de entendermos, de compreendermos que nós estamos em um local que não é destinado a nós estamos fazendo outras pessoas sofrerem. Que nós estamos fazendo outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, talvez é um familiar, talvez é um amigo, talvez até um negócio, sofrer. Passar por aquilo que não tem, que não é o plano de Deus para a nossa vida.
Fazer pessoas passar por aquilo que elas não precisam passar porque nós estamos abrindo mão daquilo que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus ela continua e é maravilhoso porque Deus usa um peixe. Dentro do peixe Jonas arrepende. Dentro do peixe Jonas arrepende. Então a Bíblia diz que após 3 dias, Jonas então é vomitado em uma terra seca. Jonas chega em Nínive e começa a anunciar a palavra de Deus em Nínive. Só que quando Jonas começa a anunciar a palavra de Deus em Nínive, a Bíblia diz que Jonas era, no meu ponto de vista, mecânico, estava apenas ali cumprindo, porque ele não queria passar mais por aquilo que ele passou dentro do navio, então ele era extremamente mecânico, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. E ele foi percorrendo a cidade. Só que a graça de Deus e o poder de Deus ele é tão absurdo, é tão grande, é tão escandaloso na nossa vida, que mesmo Jonas, sendo mecânico, fazendo aquilo ali sem a vontade dele próprio, mas fazendo a vontade de Deus, as pessoas de Nínive se converteram, se arrependeram, jejuaram, vestiram pano de saco, e a palavra de Deus diz, lá em Jonas capítulo 3, versículo 6, se você quiser olhar, olha, chegou essa notícia ao rei de Nínive, a notícia de Jonas. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Mas aqui essa notícia que chegou aos ouvidos do rei de Nínive não foi a notícia de Jonas, foi uma notícia de Deus. Porque a mensagem que Jonas carregava era mais forte que a própria vida dele. A mensagem que Jonas carregava era mais forte que até que o humor dele, o descontrole psicológico que ele tinha. A mensagem que Jonas carregava era mais forte até que a vida de Jonas. Mesmo Jonas sendo mecânico, mesquinho, mesmo Jonas não colocando amor, porque você não vê Jonas de forma alguma colocando amor sobre aquele povo de Nínive. Ele agia ali sem misericórdia daquele povo. Jonas, ele não deleitou naquilo. E aí está um dos erros mais severos que acontecem hoje nos comissionados. Os comissionados, eles chegam até algum lugar ou vão fazer alguma coisa, aquilo que sente no coração, mas não consegue sentir compaixão para aquele povo. Olha só, eu estou indo porque eu tenho que ir, porque se eu não for, eu já percebi que eu vou morrer num barco. Eu vou morrer no caminho inverso. Mas Jonas não conseguiu se deleitar na vontade de Deus. Engraçado que a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é agradável. Pela misericórdia de Deus para com Nínive, foi por isso que Nínive foi salva, não foi pela vontade desse profeta. Não foi pela vontade dele mesmo. Foi pela mensagem que ele carregava. Não foi pela vida de Jonas. E quem sabe você se encontra da mesma forma. Ou você está fugindo para Tarsis, ou você está aqui porque você sabe que Deus tem um chamado na sua vida e você vai porque você sabe que é melhor você ir do que você continuar fugindo dentro de um navio. Ou você está anunciando a tua palavra, mas não ama as pessoas a quais Deus te levou para amar. Você está ali só cumprindo com aquilo que você se sente encarregado de fazer. Isso é um erro muito grande. Não caia nesse mesmo erro. Não caia nesse mesmo erro. Eu conheço pessoas que chegam ao campo e no campo aqui a gente passa por várias situações. Às vezes nós somos extremamente amados e às vezes nós somos extremamente odiados. Mas nós não amamos mais o povo porque o povo nos ama e nós não amamos mais o povo porque o povo nos odeia. Nós amamos o povo por causa da vontade de Deus e deleitamos na sua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável sobre as nossas vidas.
Então, as pessoas, quando geralmente eu fico vendo assim, e às vezes chegam missionários e uma coisa que a gente recebe é muita visita. A gente tem que ser um bom hospitaleiro. A gente tem que ser muito bem hospitaleiro aqui. A gente recebe muito hóspedes. E às vezes nós sabemos que as pessoas têm chamado. Recebo muita gente. Mas essa pessoa, ela tem um chamado, ela tem esse encargo. Entenda mais uma vez, quando eu falo chamado, eu falo, ela é comissionada a isso, todos nós somos comissionados a isso, mas essa pessoa está ali ativa no ministério. E quando essa pessoa está ali ativa no ministério, ela chega aqui porque ela sabe que ela tem que vir, ou sabe que ela tem que ir em algum lugar, mas ela não consegue deleitar. Ela não consegue aproveitar daquele momento, ela começa a enxergar os defeitos das pessoas. Eu lembro uma história que eu até contei no meu livro, a Obras Missionárias, de uma grande missionária, uma grande amiga minha. Na verdade não é amiga, é mãe, tia Z. Ela trabalhou na Índia, trabalha na Índia há muitos anos, ela trabalha com viúva nas Índias, aqui próximo de nós. Uma mãe, a gente costuma chamar ela pata de boi, porque ela trabalha demais, ela é guerreira, criou os filhos dela no campo. E uma vez ela estava lá na Índia e vendo ali tanta coisa diferente, o indiano sempre tentando passar ela para trás, e a gente passa muito isso aqui no campo, o indiano tentando passar ela para trás em tudo, querendo sempre tirar proveito por ela ser mulher, por ela ser estrangeira, e ela ali naquela situação toda, aqueles indianos fazendo aqueles processos de adoração aos outros deuses, aquela situação toda, aquilo ali tudo. Então, ela perguntou a Deus, Deus, o que eu estou fazendo nesse povo? Esse povo só sabe me tentar passar para trás, esse povo só me faz raiva, porque a gente passa muito aperto aqui, então só faz raiva, eu estou aqui, Deus, o que eu faço? Deus falou assim, olha, eu não te trouxe aqui para você julgar eles, eu não te trouxe aqui para você ensinar eles, eu te trouxe aqui para você amar eles. Era isso que faltava na vida de Jonas, ele cair em si, que Deus queria que ele amasse Nínive. E a história continua. Continua, a história de Jonas continua. E a história da nossa vida também tem que continuar. Não importa onde Deus está te levando, não importa para onde Deus vai levar você, meu querido ou minha querida, você tem que ir e amar essas pessoas, porque pessoas para julgarem eles, pessoas para falarem do defeito deles, já tem demais. Quando a gente está no campo, a gente depara com tantas coisas totalmente diferentes da nossa. É uma comida que eles comem que é diferente, um sistema higiênico que eles têm que é totalmente diferente do nosso. E eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para julgar a tradição, a tradicionalidade deles. Eu não estou aqui para julgar nada disso. Eu estou aqui para amar eles. Era isso que faltava na vida de Jonas. E você vai ver isso a partir do capítulo 4, Jonas sobe e vai olhar Deus destruindo a cidade. Deus não destrói a cidade, ele cai profundamente em tristeza, mostrando que Jonas era um cara totalmente desequilibrado emocionalmente. E um ponto importantíssimo no missão é você ser totalmente equilibrado emocionalmente. Você não pode ir do amor ao ódio em segundos no campo. Você não pode achar que aquilo que está acontecendo ali é algo pessoal que Deus tem com você. Era isso que Jonas achou. Jonas achou que Deus tinha algo pessoal com ele. Mas não, Deus não tinha nada pessoal com Jonas. Deus queria salvar aquela população, salvar aquele povo. Às vezes, aqui no Nepal, eu me deparo com muitas situações difíceis. Às vezes, testemunhos de pessoas, vidas que nós acompanhamos aqui, de pessoas que vivem numa vida totalmente omissa, difícil. E se eu for olhar com o meu próprio senso de justiça, com o meu próprio coração, eu não vou pregar o evangelho para essa pessoa, porque essa pessoa, aos meus próprios olhos, não merece salvação. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus quer salvar, Deus quer ir atrás. Essa busca que ecoou desde Gênesis capítulo 3 continua, e eu preciso entender isso, e eu preciso amar. Faltou isso de Jonas, amar. Então a Bíblia fala que cresceu uma árvore, e essa árvore cresceu ali, aquela planta. Jonas então ficou feliz. Depois veio um animal e acabou com aquela planta. Jonas ficou triste, desejou a morte. E Deus fala com Jonas, Jonas,
Você teve mais misericórdia dessa árvore do que essas pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. O que mais nós temos hoje são pessoas que não têm misericórdia, não têm amor, não têm compaixão para as outras pessoas. Está faltando isso. Está faltando você entender que Deus, ele trabalha com pessoas. Que o trabalho de Deus é salvar pessoas. E que o nosso dever é amar essas pessoas, indiferente do pecado que elas carregam. Eu tive no Ganges, e para mim um dos lugares mais difíceis dessa terra é o Ganges. E eu, quando cheguei no Ganges, eu tive uma guerra comigo mesmo. Eu falei, como que Deus vai salvar um povo desse? E eu lembrei do livro de Pedro, que diz que o sangue de Cristo é incorruptível, inclusive para aquela situação do Ganges. Para aquele processo de adoração a outros deuses, sacrifícios humanos e tantas outras coisas que acontecem naquele lugar. Deus é bom, e Deus ama, e Deus enviou o Filho dele. E enviou o Filho dele para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas tenham a vida eterna. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu oro por essa pessoa que está vendo essa live, essa aula. E te peço, Pai, por favor, abençoe, cuide dela. E que ela entenda os estágios do chamado dela. Eu oro por essa geração de Jonas, que eles saiam desse barco e vão anunciar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra, porque o Senhor nos deu as nações por herança. Abençoa essas pessoas no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula. Tamo junto.